leve de volta ao time, né? O Pedro que fez tanta falta, o Pedro que era disparado o maior artilheiro do Brasil na temporada passada até sofrer a lesão, né? Foi algo assim, foi fatídico mesmo o que aconteceu com o Pedro, porque o cara estava na melhor fase da carreira dele, com a melhor média de gols da carreira, fazendo gol adoidado, tudo quanto é jogo, seleção brasileira, e aí sofre aquela lesão seríssima na seleção brasileira, né? É o Flamengo tendo o desfalque de um dos seus principais jogadores por um ano quase, por causa de uma lesão na seleção. Pedro voltou a treinar com o time, essa é a nova informação. Pedro já está treinando, ele estava treinando já em campo e agora já se juntou ao elenco, mas não volta nessa quinta contra o Deportivo Táchira na Venezuela. Provavelmente, o Pedro já pode ir para o jogo contra o Central Córdoba na semana que vem no Maracanã. É dia 9 de abril, né? Que é o jogo que o Pedro deve estrear pelo Flamengo. Ô Mauro, mais uma pergunta ainda sobre o Jorginho para depois falar do Pedro, né? Que eu também te perguntei sobre o Pedro. Do Pedro, eu sugiro você colocar o Gustavo Asmar no ar. Por quê? Falei com ele. Conversa com seu irmão. Sério? Coloca no ar. Ele tem muita coisa boa, tem muita coisa legal para ele falar do Pedro. Eu sou a pessoa menos indicada, você também. Ele que é médico, né? Ele pode falar. Tem que ver se ele não está em consulta, mas eu vou falar com ele. Seria ótimo. Eu sugiro até, se ele puder entrar mais no final do programa, por exemplo, sugiro a gente deixar o assunto stand-by e ele entrar depois. Porque esse caso do Pedro, assim, só um spoilerzinho. 7 meses de retorno, se houve, não se tem notícia de ligamento cruzado anterior. A volta é em 9 meses, pelo menos. Estou falando do Pedro voltar em 7. E existem várias situações que são, eu como leigo, conversando com ele e vendo também o que falam outros médicos, acho perigoso. Bem perigoso. Mas eu não sou médico, então não me atrevo a adentrar nesse terreno. Então acho que seria legal ouvi-lo. Olha, eu estou tentando ligar para ele aqui, ele vai me retornar, ele provavelmente está em cirurgia ou em consulta, mas a gente vai tentar botar meu irmão aqui, que é especialista em medicina esportiva, né, ortopedista. O Mauro falou com ele, tá sugerindo até a gente falar, a gente vai falar aí sobre essa situação do Pedro. Ele me retornando, a gente já coloca ele no ar aqui, claro, se ele não tiver em cirurgia. Porque, Mauro, só antes dele entrar, você acha que o Flamengo pode estar antecipando um retorno e isso poder ser arriscado para o resto da temporada, é isso? O Gustavo vai poder explicar melhor, evidentemente, mas assim, a questão é, os jogadores que sofrem a lesão de ligamento cruzado anterior, a previsão sempre é 9 meses. Eu falei com o Flamengo há quase 2 meses. E aí me falaram, não, a previsão sempre é 9 meses. 9 meses vai fazer em junho. E aí me disseram que tinham ainda a expectativa dele voltar em maio, aos poucos, para depois estar em forma em junho e talvez jogar o Mundial. Agora estão falando em abril. Eu sou leigo, mas estou achando muito estranho isso, muito rápido. E no contato que eu tive com o Gustavo, ele até me passou uma lista de nomes de jogadores que tiveram a mesma lesão e todo mundo voltando com 9 meses ou mais. É mesmo do Neymar. Tudo bem, o Neymar foi pro Cruzeiro e tal, né? É diferente. O Pedro está fazendo tratamento com muita aplicação, pelo que o Flamengo tem informado. Mas, cara, será que não é precipitado isso? Eu tenho um certo receio. Ele vai explicar melhor daqui a pouco, mas esse é o ponto. Eu acho que o Pedro o Pedro é a joia do Flamengo. Não tem que apressar nada, meu irmão. É o tempo que for necessário. O Bruno Henrique voltou bem até, mas levou o quê? Uns 9, 10 meses. E sofreu lesões logo depois, lembra? Musculares, dores, tendinite, algo assim. Que até na época foi dito, não, isso é normal devido à longa inatividade. Eu acho que não deve se precipitar nada. Tudo a seu tempo, com calma. E ele pode falar também da questão da relesão, que é uma preocupação que os médicos têm nesses casos. De voltar com calma para não ter risco de ter o problema novamente, mesmo que numa escala menor. Ele já tá no elevador, eu tô apressando ele, o bom de irmão é isso. Tô falando, bora idiota, acelera, rápido. Ele já tá subindo aí no elevador, vai ligar pra gente, vai entrar com a gente
aqui ao vivo, né, o Gustavo Asmar, ortopedista, para falar dessa situação do Pedro. E aí eu concordo completamente com o Mauro, tá? Por que eu concordo completamente com o Mauro? Primeiro, eu sei que o foco do Flamengo é o Brasileirão, tá? Já foi falado pelo Boto, pelo Felipe Luiz. É claro, o foco sendo o Brasileirão, o Pedro é importante em todas as rodadas. Só que o Flamengo não pode focar apenas no Brasileirão. Eu, por exemplo, acho a Libertadores muito mais importante que o Brasileiro, principalmente no momento atual. Porque se o Flamengo conquista a Libertadores, se o Palmeiras conquista a Libertadores, se o São Paulo conquista a Libertadores, são os únicos que podem se tornar tetracampeões da Libertadores no Brasil. Então, se tornar o maior campeão da Libertadores no Brasil, para mim seria um grande feito. E são os únicos que podem chegar ao tetra que estão na Libertadores. Porque o Grêmio não está e o Santos não está. Também poderiam se tornar tetracampeões da Libertadores. Agora, se você for pensar em Libertadores e Copa do Brasil, agora é o momento de adversários mais fáceis. Você não precisa do Pedro, com todo o respeito, eu posso viralizar de novo, mas você não precisa do Pedro para vencer o Deportivo Táchira. Você não precisa do Pedro, com o elenco que o Flamengo tem, claro, para vencer o Central Córdoba. Então, para que acelerar? Para que acelerar a volta do Pedro, se o Flamengo tem elenco, né? Se o Flamengo tem o Bruno Henrique que está jogando, se o Flamengo tem o Juninho, que eu critiquei no jogo passado, que para mim não poderia perder os gols que perdeu, mas que está começando a ganhar ritmo, e não é um jogador sem qualidade para o Flamengo como era o Carlinhos. Não é um cara que dá para ser o substituto por enquanto. Então, não tem por que antecipar a volta. E nesse aspecto, eu concordo com o Mauro. Eu nunca vi uma lesão de ruptura de ligamento do joelho voltar com menos de 9 meses de recuperação. O Pedro é um cara muito forte fisicamente? É. O Pedro é um cara muito dedicado. A gente estava falando recentemente do Neymar e eu usei o exemplo do Pedro. Eu falei, gente, enquanto o Neymar estava indo para navio lesionado, carnaval lesionado, fazendo festa em sítio lesionado, o Pedro estava nas férias treinando no Flamengo. O Pedro abdicou das férias dele para se recuperar. O Pedro é um cara que a gente conhece, fora de campo é super disciplinado, é um cara super religioso, não costuma fazer nada, só focar na carreira. Mas não dá para também acelerar, porque se o Pedro machuca para o restante da temporada, aí complica. Aí eu não sei nem se o Flamengo vai ter que contratar um novo centroavante, porque depender só do Bruno Henrique com 33 e do Juninho, que para mim é um bom jogador, mas está longe ainda de ser do nível do Flamengo, aí não dá. E aí eu concordo com o Mauro. Aí como a família é bonita... Olha ele aí, nosso Abel Ferreira, como já foi apelidado aqui por alguns, Gustavo Asmar, meu irmão aí, ortopedista, especializado em medicina do esporte. Que moral que o Mauro César Pereira te deu hoje aqui, hein? Falou, ó, liga pro teu irmão, que eu perguntei pra ele sobre o Pedro. Ele falou, chama teu irmão, coloca ele no ar, porque eu conversei com ele. E aí a gente queria trazer essa informação. Mauro, já que foi você que pediu, pode trazer a primeira pergunta aí pra ele. Boa tarde, Gustavo. Nós trocamos algumas mensagens em alguns dias, né? E o Gustavo falava dessa questão do Pedro, né? Geralmente, os jogadores que têm essa lesão de ligamento cruzado anterior, a LCA, eles voltam a jogar a partir de 9 meses. 8 já seria um tempo excelente, né? E ele faz 9 meses em junho. Então, estão falando agora em abril. E eu queria que o Gustavo falasse um pouquinho sobre isso, né? Leva esse tempo mesmo e quais são os eventuais riscos, vou repetir a palavra, né, para as pessoas entenderem bem, de uma volta antecipada, porque o que está se falando é de uma volta, me parece, bem antecipada, né? Seriam cerca de 2 meses antes do mínimo indicado pela medicina, pelo que eu compreendi. Tudo bem, Mauro, Thiago, agradecer aí o convite mais uma vez de vocês. É um programa que eu assisto bastante e participar sempre é uma honra. Eu conversei com o Mauro, conversei com o Falso 9, que eu fiz até um debate alguns dias sobre essas questões da data FIFA antes das lesões do Arrascaeta. Então, quando a gente fala de risco de lesão do Pedro,
tem um trabalho que teve mais de 1000 citações. O que é isso? É um trabalho que é muito respeitado no meio científico, ele é muito utilizado em outros trabalhos para servir como referência. Um trabalho de 2016 mostrando que entre 6 e 9 meses, você antecipar a cada mês o retorno, você tem um risco aumentado de 52% de uma relesão, tá? Então, isso é um dado bastante alarmante. Há alguns anos atrás, a gente realmente tentava antecipar, levava em consideração apenas os dados funcionais, como força, potência, mobilidade, mas esse trabalho mostrou um grande risco de relesão. Ano passado, teve um novo trabalho falando que esses 9 meses não são a regra de fato, tá? Que você tem que levar em tempo, sim, esse período de 9 meses, mas o risco de relesão do atleta que voltava um mês antes, um mês depois, não foi considerado. O que a gente tem que entender, gente, é o processo. Existe uma coisa chamada ligamentização. O que é isso? A gente tira um enxerto do paciente do tendão, no caso dele, que a gente faz muito na prática, dos flexores do joelho, é um tendão. E você bota ele dentro do joelho para fazer o papel do ligamento. E você tem fases. Os 3 primeiros meses, né, quando o tendão morre, né, para começar um novo processo de ligamentização. Então, você vai ter a revascularização ali no local, você vai ter a osteointegração, que é o osso crescendo em volta desse tendão. E esse processo demora em até 2 anos para estar totalmente maturado o tendão. Só que o que os estudos mostram para a gente? Que depois de 9 meses, você não tem esse risco aumentado de lesão. Então, a gente usou a data 9 meses. Às vezes pode ser 8, dependendo do atleta, às vezes pode ser 12, como no caso do Neymar, porque se depois dos 9 meses você não tem resultados funcionais importantes, você vai ter um risco maior de lesão. E são vários. Por exemplo, a força do membro contralateral tem que ser até 90% de força. Então, se você tem 90% de força em relação ao outro lado, você está apto a voltar com 8, 9 meses. Então, não é só o tempo. O tempo é o que a gente leva em consideração para esse tendão virar um neoligamento, como a gente chama. E tem todas essas questões funcionais. Então, eu acredito que o Pedro deve estar com resultados funcionais fantásticos, porque ninguém ia botar ele para voltar a jogar com resultados funcionais ruins. O que a gente teme um pouco nesse retorno precoce, no momento pré-mundial de clubes, para ele pegar ritmo, é que você aumente muito o risco de relesão por conta dos 7 meses. E falando ainda em relesão, a gente sabe que em atletas, né, um trabalho com menos de 25 anos, o risco de relesão é até 25%. 20 a 25%, ou seja, 1 a cada 5, 4 atletas vai ter uma nova lesão do ligamento cruzado anterior, do mesmo lado ou do outro, que está sendo o caso do Pedro. Ele teve uma lesão, se não me engano, em 2018 no Fluminense, com 5 ou 6 anos mais jovem, ele voltou com 8 meses aos campos. Então, ele tendo uma nova lesão do lado contralateral, com outras lesões prévias, sendo um cara grande, que são vários fatores de risco para relesão, ele está voltando antes do que quando ele era novo no Fluminense. Então, são alguns dados de alerta, não é que a gente está falando que ele vai ter uma relesão ou não, mas chama atenção esse retorno no momento atual dos estudos que a gente tem hoje, vendo grandes atletas na Europa, Rodri, Gabi, nenhum voltando com menos de 8 meses, o Militão voltou com 7 meses e meio, né, pelo que eu li, já teve lesão muscular e teve uma lesão do outro lado. Então, tudo isso a gente tem que ficar muito atento, para não virar mais um atleta no clube com grande risco de relesão, como a gente já vê vários no elenco atual. Estamos contratando pessoas que nasceram entre 1900... Então, o Pedro, você acha que está voltando antes da hora? Só para confirmar aqui a informação. Você não colocaria ele para jogar com menos de 8 meses, 9 meses? Eu acho muito arriscado. Eu acho que assim, pode não acontecer nada, mas com os estudos que tem hoje, eu acho que o departamento médico do clube acaba se expondo, porque ele pode ter todos os exames ótimos, só que tem artigos muito relevantes falando desse risco de 52% antes dos 9 meses a cada mês de retorno precoce. Assim, eu acho um risco desnecessário. Só para vocês terem uma ideia, assim, nesse ano, com essa temporada de esqui, que vários brasileiros estão esquiando,
eu operei 7 pacientes com lesão do ligamento cruzado anterior, tá? De janeiro até agora. Essa notícia do Pedro, não é só ele, acaba impactando outros clubes. Pô, mas o Pedro volta com 7 meses, por que o jogador do São Paulo vai voltar com 9? Por que o jogador do Cruzeiro vai voltar com 8? As pessoas começam a dizer, se o Pedro volta com 7, por que eu não vou voltar com 7? Então você acaba criando uma reação em cadeia dessa volta precoce que destoa do resto do mundo, entendeu? Esse retorno do Pedro, não estou dizendo que é certo ou errado, se está sendo precoce, mas está destoando dos grandes atletas mundiais que a gente viu no ano passado. 700 milhões de euros é o número de prejuízo, segundo o Transfer Market, com atletas com lesão do ligamento cruzado anterior, em 2024. Bom, alguém mais quer fazer alguma pergunta ou já esclareceu bastante? Eu quero, Thiago. Fala, Piperno. Doutor, bom dia, tudo bem, Gustavo? Bom dia, Perno. Então, eu fiquei com uma dúvida. O que a gente efetivamente considera um retorno? Ele voltar agora aos treinos ou, por exemplo, começar a treinar agora e voltar a jogar daqui a um mês? Olha só, você pode ter certeza que ele não está retornando aos treinos só agora. De repente, ele está treinando agora com o elenco. Porque quando você fala uma reabilitação de ligamento cruzado anterior, você tem fases que são muito bem respeitadas. Então ele já está fazendo um trabalho de salto lateral, de potência há algum tempo. O grande problema do ligamento cruzado anterior é quando você faz atividades com mudança de direção, que tem muito no futebol, pelo risco desse afrouxamento do enxerto, né? Ou então do sprint. Então, quando você está no treino, você está gerenciando esses fatores de risco. Em alto rendimento no jogo, você não tem como gerenciar isso, ele está fazendo o seu máximo. Então, esse é o problema, mas pode ter certeza que ele já está treinando com bola, com salto, já há alguns meses. Mas então, por exemplo, ele poderia, vamos imaginar hipoteticamente, né? Ele poderia, se ele gastar o mês de abril nessas atividades de treinamento, mas sem, por exemplo, se expor em um jogo, né, de alto nível, aí a gente falando em esporte de alto rendimento e tal, aí então ele estaria, digamos, cumprindo aquilo que seria o indicado para uma recuperação como essa. Exatamente, ele está seguindo todos os protocolos assim, quando a gente vê em treinamento, começar a treinar com bola, um risco controlado. A questão é você ir para o jogo de futebol, entendeu? Então, assim, vários pacientes meus, que são atletas amadores, eu libero a corrida em linha reta com 5 a 6 meses, tá? Se você tem todos esses parâmetros funcionais, esses testes liberados. Agora, futevôlei, futebol, eu não libero com 9 meses, tá? A gente vê alguns clubes com atletas como o Pedro, que são muito focados, liberando com 8 meses e pouco. Entendeu? Assim, com 7 meses retornar aos campos, eu não lembro de ter visto um jogador. Assim, o Militão foi com 7, quase 8, assim, entendeu? Não tenho visto com 7 meses. Agora, isso eu tô falando se ele retornar aos campos. Esses treinos dessas imagens que a gente está vendo, está totalmente dentro do protocolo, tá? E eu não estou julgando o departamento médico, gente. Assim, eu não tenho os dados do Pedro, que exames foram feitos. Eu estou falando que se ele entrar em campo agora, destoa do que a gente está vendo na Europa, em todo o mundo. Doutor Gustavo, e com relação às lesões musculares, a gente sabe que esse tipo de contusão, quando o atleta fica parado muito tempo, ele se predispõe à lesão muscular. O próprio Neymar está vivendo esse problema. Essa antecipação pode predispor mais ainda à lesão muscular? Com certeza, se os dados funcionais... Por isso que o Neymar, por exemplo, ele deve ter tido resultados funcionais ruins até com 10, 12 meses. Porque não era pelo ligamento que ele não voltou, é pelos desequilíbrios que foram criados pela lesão que ele tinha. Então eu acredito que o Pedro hoje ele esteja funcionalmente muito bem nos testes funcionais dele. Entendeu? Mas mesmo assim, é um grande fator de risco para a lesão. Tem um trabalho que, se eu não me engano, não era jogador profissional, ou era de liga menor, ou era sub-20, mostrando o tempo que os atletas perdiam para retornar ao alto rendimento, né? Então, o número de assistências e de gols desses atletas reduziam bastante no primeiro ano pós a lesão, porque você tem que pegar o ritmo depois. E muitas das vezes você tem lesões musculares associadas, principalmente a posterior da coxa.
que foi a lesão que o Pedro teve, tá? Antes da data FIFA, voltou rapidamente, de novo, mais rápido do que o esperado, não sei o grau da lesão, e no treinamento com a seleção brasileira fez uma lesão de ligamento cruzado anterior no treino. Quero agradecer inclusive pelas mensagens, né, de apoio. Pode dividir até a telinha com ele, porque sempre quando meu irmão participa aqui, né, baita ortopedista, eu recebo muito carinho. Então pode até dividir a tela com ele aí, né, porque, aqui, irmão do pilhado se formou em Harvard e o pilhado na encheção de linguiça. Aí a outra, acho que o pilhado é adotado. E ainda temos, enquanto o irmão estava na escola, o pilhado estava matando aula. Então, eu só quero dizer, ele é esse grande médico, Flávio Prado, Mauro César Pereira, Piperno, porque eu dava aulas para ele. É que eu não quis usar minha inteligência para a medicina. Então, eu, claro, passava meu conhecimento e formei esse ótimo doutor. Pilhado, a minha solidariedade por estarem o tratando como um zoca, tá? Então eu gostaria de me solidarizar. Bom, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Mauro, também, né, por ter indicado. O Mauro trouxe aí e realmente